Reforma tributária, sucessão e TCMD, tem um monte de coisa acontecendo e a gente vai desmistificar tudo isso no episódio de hoje do nosso MiraCast. Lembrando que o MiraCast é um oferecimento da comunidade Mira, que inclusive está na sua promoção de aniversário, o link está aqui embaixo para você aproveitar. E hoje eu tenho duas convidadas mais do que especiais. Fernanda, que é minha advogada, faz o meu planejamento sucessório patrimonial e tudo isso, vai falar para a gente sobre planejamento sucessório patrimonial, inclusive as diferenças, né? E Renata, que me ajuda na parte tributária, super especialista. Obrigado, Fernanda, obrigado, Rê, por terem vindo. Olá, tudo bom, Mira? Tudo bem, sejam bem-vindas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sempre quis falar isso. Boa tarde, Acho bom muito dia, boa legal. noite. Não sei a hora que o pessoal está assistindo, mas vamos começar por partes, falar de tributário, sucessório, patrimonial. Primeira coisa, tributário, acho que todo mundo já sabe tributos. Mas, Fê, qual é a diferença entre planejamento sucessório e patrimonial? Essa é uma pergunta muito boa e muito fácil de responder. Uma diz sobre a sua voz. O que você vai dizer quando você morrer? O sucessório se preocupa com quando você já não está aqui, mas tudo aquilo que você queria dizer até esse momento acontecer. O patrimonial, ele organiza a sua vida enquanto você está em vida. Ele tem por propósito trazer um benefício para você que está organizando. Mesmo que ele traga efeitos sobre as pessoas com as quais você tem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, ou pessoas que você gostaria de dar patrimônio ao longo da vida, mas ele também traz o benefício para você. E isso é uma coisa que é muito importante das pessoas entenderem. Não necessariamente o planejamento patrimonial ele é coligado ao planejamento sucessório, e não necessariamente eu tenho que ter um planejamento sucessório junto com o patrimonial. Acho que essa é a maior dúvida que as pessoas têm, porque na maioria das vezes todo mundo atropela e fala planejamento patrimonial e sucessório como se fosse uma coisa só. Não é. É diferente e cada um tem a sua especificidade. E no planejamento patrimonial, beleza, o sucessório é depois que a pessoa partiu. E aí, no sucessório, determinam quem vão receber os bens e como vão receber esses bens. Exato. No patrimonial, a gente vai dizer assim, olha, eu tenho aqui um ativo, eu tenho uma casa, eu tenho uma conta, eu tenho algo que pode ser dividido ou não, ou tenho algo que vai me trazer algum benefício. Eu vou dizer, vai ficar para você, para ele, para outra pessoa, mas eu sempre tenho que tomar cuidado de como que eu vou dividir, de que jeito que eu vou dividir, para não ter efeito tributário, para isso ser benefício patrimonial, para isso trazer dinheiro para você. No sucessório, a gente vai dizer assim, faleceu, e agora? Agora isso aqui vai para o fulano, isso aqui vai para o Beltrano. Não necessariamente. Eu disse alguma coisa para alguém? Eu disse que eu gostaria que parte do que eu tenho fosse lá para o meu porteiro, que cuidou de mim a minha vida inteira. Isso acontece, é muito comum a gente ouvir. Eu vou querer deixar para alguém que não é da minha família. Eu posso? Pode. Posso deixar tudo? Não, porque aí a gente tem no Brasil muitas restrições legais do que eu posso deixar, como eu posso deixar e em que percentual é que eu posso deixar cada uma dessas coisas. Que restrições são essas? Primeiro que você não pode, hoje, dar todo o seu patrimônio. Eu tenho 2 filhos. Eu gosto mais de um do que do outro. Como acontece que vocês já ouviram falar lá nos Estados Unidos. Ele deixou só para um filho e deixou o outro filho sem nada. Eu posso fazer isso? Não. No Brasil, eu posso dispor, eu posso doar até 50% do meu patrimônio. Quer dizer que você não pode doar nada para ninguém? Uma coisa é eu falar assim, eu vou doar tudo em vida. Eu vou dizer que não vou deixar nada para ninguém. Se você não vai deixar nada para ninguém, tudo bem. Agora eu vou deixar mais para um do que para o outro, também pode. Mas eu posso deixar tudo para um e nada para o outro? Isso não pode. Nesse exemplo que você falou, tem 2 filhos, quero deixar tudo para um e nada para outro. Supondo também que não tenha cônjuge, né? Porque o cônjuge também tem. Exato. Mas se tiver só os 2 filhos, o cônjuge não tem cônjuge. Qual o máximo que pode deixar para cada um? Eu posso... Um vai ficar no máximo
com 50% e o outro vai ficar no máximo com os 50% adicional mais 25%. Então, a gente brinca que ele vai ficar com 75%. Mas a Fernanda, a soma não vai bater. Mas é por isso que é importante a gente fazer esse planejamento. Porque esse percentual não necessariamente vai dar 100%, que eu tenho que olhar se tem cônjuge, se tem outras pessoas ali que necessariamente são herdeiras, que são afetadas. Então, no caso dos filhos, não tem avô, não tem avó, não tem marido, não tem esposa. Então, um vai ficar com 50% e o outro vai ficar com o restante dos 50%. Então, eu tinha um patrimônio de 100, né? Vamos falar em número. Eu tinha 100. R$50, necessariamente, ele não pode ser mexido. Então, ele vai 25 para cada um dos filhos. E o outro R$50, ele pode ser doado só para um dos filhos. Por isso que um fica com 75 e o outro, desculpa, eu falei 50, mas é 25. O outro fica com 25. Não. E isso você pode fazer. É o máximo que pode fazer. É o máximo que você pode fazer. Tá. E se tiver cônjuge? Aí, se tiver cônjuge, a gente tem uma série de pegadinhas. A gente precisa entender qual é o regime de casamento. Então, a gente tem um caso que pode se tornar até cada vez mais comum em razão do envelhecimento da população. Uma pessoa com mais de 70 anos, ela casa de novo. Quando ela casa de novo com mais de 70 anos, ela tem que ter um regime que chama de separação obrigatória legal. Nesse caso, o cônjuge não entra. Nesse caso específico. Agora, eu casei em regime de comunhão parcial, não tenho 70 anos. Nesse caso, o que acontece? O cônjuge, ele é meieiro e herdeiro. Isso é outra conta que também é complicadíssima, que as pessoas também não fazem. Mas quer dizer o seguinte, quando você deixou 100, 50 é da sua esposa. Os outros 50 é que vão ser divididos entre as partes. Isso quer dizer que a sua esposa e suas filhas também serão igualmente agraciadas com esse patrimônio. Então, sobre os 50 que a gente faz a divisão dos filhos, o outro 50 fica para sua esposa. Aí, então, dos 100, metade para os filhos e a outra metade para os filhos e para sua esposa. Para os filhos e para a esposa. Que ela é concorrente. No regime de comunhão parcial, por exemplo, ela é concorrente. Metade é dela e a outra metade é dela e dos filhos. E dos filhos. Então, ela, de repente, ela fica com 75%. Ela fica... Se for um filho só, exatamente, 75%. fica com 75%. É uma conta que não é uma conta óbvia. Por isso que a gente sempre fala assim, não existe planejamento, seja patrimonial, seja sucessório, básico. Eu já ouvi falar que era só construir a holding que eu resolvi meus problemas. Nunca foi assim. Porque se você faz um planejamento patrimonial visando também a questão sucessória, você precisa se atentar nisso. A gente precisa olhar o seu regime, entender se o seu regime, a sua esposa vai ser meias, se ela vai ser só, que a gente chama, né, de uma herdeira concorrente, que ela concorre junto com outros herdeiros na divisão dos bens. Se o regime de casamento ele é de um jeito como, por exemplo, comunhão universal, é ainda mais bagunçado, porque o patrimônio é dela e seu ao mesmo tempo. Então, é uma confusão patrimonial fácil de resolver entre a gente, advogado, mas para os leigos ela é muito difícil. Então, quando você for fazer o seu planejamento, seja ele patrimonial, seja sucessório, você já tem que chegar com algumas, vamos dizer assim, com algumas respostas prontas, porque senão o primeiro passo, que é planejar, que é o diagnóstico, ele é mais importante para dizer que formato de planejamento que você está procurando. Porque as pessoas às vezes têm na cabeça falando assim, Fernanda, sabe o que eu queria? Eu queria fazer o meu planejamento patrimonial, mas eu estou muito preocupada com o que acontece quando eu morrer com os meus filhos. Não, então você não está preocupado com o planejamento patrimonial, você não está preocupado com o seu patrimônio hoje. Você está preocupado com o que acontece com o seu patrimônio quando você morrer. Pode ser que para você poder ter uma estabilidade ou que você dê aos seus filhos uma facilidade tributária, você faça um remanejamento patrimonial. Mas se a sua preocupação é depois que você falecer, o que acontece, aí é outro enfoque. O nosso enfoque é olhar e dizer assim, seus filhos vão receber isso, 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 você vai pagar isso, isso e isso. Quando você só quer o planejamento patrimonial, um exemplo, por exemplo, é quando eu estou em vida e eu tenho vários imóveis, que é a pergunta que todo mundo faz, tenho vários imóveis, o que eu faço para pagar menos imposto? Isso é um planejamento patrimonial. O que eu faço? Eu tenho vários imóveis, eu tenho empresa, eu tenho atividade operacional.
Como que eu não misturo a minha atividade operacional com esses imóveis que eu já tenho hoje? Isso é um planejamento patrimonial. Mas, Fê, você falou um negócio aí que eu acho que é uma dúvida muito grande que o pessoal tem. A tal da holding, vale a pena? É para todo mundo? Eu explico isso um pouco para os meus alunos quando eu falo de sucessório, de patrimônio. É uma empresa, então não é para todo mundo, mas tem um nível de patrimônio. Ah, para quem tem mais de 500 mil, para quem tem mais de 1 milhão, quem deveria se preocupar com isso? E essa tal dessa holding, assim, parece até que eu não. Eu tenho uma holding, né? Eu tenho holding, a Fernanda que me ajudou na constituição disso. Mas explica para a galera para eles entenderem o que é, para que serve, quando é que vale a pena. Eu gosto de começar quebrando o primeiro mito. Holding é uma empresa. Então, parece óbvio, mas não é. Por quê? Ela é um tipo jurídico que ou ela é uma limitada ou ela é uma SA. O que diz que ela é uma holding? O objeto dela. Então, ela serve para quê? Para ser detentora de alguma coisa. Ela é detentora de bens, detentora de participações societárias ou detentora de imóveis. E ela não tem uma atividade operacional. Ela pode ter uma renda recorrente? Pode, como você investe. Você investe e você tem uma renda recorrente de dividendos. Uma holding focada em participação societária, ela tem uma receita, que é uma receita de dividendos. Mas ela produz, ela gera algum tipo de atividade ou ela tem algum tipo de atividade operacional? Não. A holding, que a gente chama de holding pura, não. Para que serve a holding? Ela serve para aglutinar coisas. Então, ela serve para aglutinar as suas participações societárias, aglutinar os seus imóveis, aglutinar bens, carros, aviões, lanchas, e aí a gente entra naquele mito. O que eu tô falando é só para milionário, é só para quem é muito rico. Esse é o segundo mito a ser quebrado. Não. Serve para todo mundo? Não necessariamente, mas para a grande maioria das pessoas serviria se as pessoas entendessem o que elas querem aglutinar. Quando que ela vale a pena? No seu caso, ou no caso de pessoas que têm perfis de investimento de coisas diferentes, ela vale muito a pena. O Mira investe não só na bolsa, ele investe em outros tipos de atividades e negócios. Serve muito, porque ela permite que você use esse veículo para determinar ou para aglutinar ou para, vamos dizer assim, olhar só para aquela atividade. Então, um caso que a gente fala que é muito clássico da holding pura. Eu tenho uma padaria, que essa padaria acabou crescendo, tem 4 unidades e eu vou transformá-la numa franquia. É um caso clássico por quê? Porque não é impossível. E é algo que as pessoas não conseguem imaginar que quando você cresce a sua operação, a sua atividade empresarial de um tamanho que não necessariamente precisa ter um número, mas ele pode ter uma organização estrutural que exige uma centralização que uma pessoa física já não faz diferença. Não é que não faz diferença, ela faz a diferença ser numa pessoa jurídica. Esse benefício da holding não é algo que é evidente ou que é o vendido. Por que todo mundo vende a holding? Porque ela aglutina todos os seus bens e antigamente, antes da reforma, era quase que uma receita de bolo, né? Muitos contadores, não só advogados, vendiam. Coloca tudo na holding porque quando você aglutina os seus bens ali, você não pagava imposto, você pagava um imposto muito baixo, de doação, e depois você fazia a sucessão, ou você visando a sucessão, você distribuía aquelas cotas e o imposto já tinha sido praticamente pago, você tinha um mínimo de dinheiro necessário para desembolsar. Hoje, o planejamento patrimonial com a reforma tributária, ele te deu, vamos dizer assim, mais restrição que essa receita de bolo não se aplica mais. O bolo agora desanda. Né? As medidas que você tinha antes, agora o bolo desanda. Mas ela continua sendo muito bom no conceito de aglutinar, independentemente de determinadas eficiências tributárias que você tinha antes. Quando você tem muitas atividades paralelas de coisas que não são necessariamente operacionais, você ter uma holding já faz muito sentido. Então, você tem
Faz sentido eu ser um PJ e eu dizer que eu tenho uma holding? Não, porque você está produzindo naquela sua PJ. Mas uma PJ é uma holding? Pode ser. Então, você é um PJ, você é uma pessoa que, falando aqui para o pessoal do mundo digital, né? Eu vou prestar serviço de gestor de tráfego, de designer, eu vou prestar serviço de, sei lá, de social media. E você fala, pô, você é muito bom. Vamos juntos criar uma empresa para a gente poder prestar esses serviços para terceiros? Essa empresa que você tinha hoje, ela já perdeu completamente o objeto, porque ela já não vai ser mais atividade operacional. Faz sentido transformar essa sua empresa na holding e ela investir junto com você? Total. Isso vai trazer uma segregação patrimonial do seu bem pessoal com o seu bem, com a sua atividade operacional. Eu consigo blindar? Blindar é outro mito. Ah, cria a holding que você blindou. Não existe blindagem. Isso é uma mentira deslavada que todo mundo que quer enganar, vende. Eu não blindo nada. No Brasil, a gente não blinda nada. Mas a gente cria camadas de dificuldade. Sabe? Você é carioca, assim, é como se você entrasse numa série infinita de ondas. Você tem que quebrar a primeira, aí você tem que quebrar a segunda, aí você tem que quebrar a terceira, e você nunca chega no final da arrebentação. Você demora muitos anos para chegar no final da arrebentação. Nesse caso, quando você tem uma empresa operacional, que você sabe que não está indo muito bem, ou que você tem dúvidas se aquele negócio vai dar certo ou não, você criar uma holding, você já criou uma camada de dificuldade para o seu patrimônio pessoal ser afetado que vale a pena. Não necessariamente, eu tenho só a padaria, mas a padaria não está indo bem e eu tenho mais do que só a minha casa. Eu tenho mais de uma casa, eu tenho a casa que eu cuido, que mora minha mãe, eu tenho duas outras, tenho 2 carros, eu tenho uma casa na praia. Faz sentido ter a holding? Faz. Porque se a padaria der ruim e ela quebrar, para que você chegue nessas casas tendo a holding, o processo judicial para chegar nela é muito mais demorado do que se tivesse tudo na sua pessoa física. Então, isso é uma outra característica que a holding no Brasil ela tem, que não necessariamente nos outros lugares ela tem, no resto do mundo. Mas o pessoal pensa muito em holding para sucessão patrimonial, né? Porque você já organiza e aí, quando morrer, já está tudo organizado. Perfeito. O que eu falei para você... E foi o que eu fiz. A minha preocupação é na sucessória. Né? Então, no caso que eu estava falando aqui, era no caso de planejamento patrimonial puro. A holding também te facilita bastante no caso do planejamento sucessório. Ela te deixa muito mais organizado para quando você não estiver mais aqui. Mesmo que você não faça a famosa doação com usufruto, que esse também é um outro instituto que todo mundo usa muito, a tal da famosa doação com usufruto. Mesmo que no planejamento sucessório a gente não faça a doação com usufruto, a gente tem na holding para fim sucessório uma facilidade na dinâmica do processo sucessório. Então, quando a gente morre na pessoa física e os seus bens estão todos na física, e você morreu, travou tudo. Tá tudo absolutamente travado. Você não consegue mexer. Leva anos e anos e anos de inventário. E aí você tem... E às vezes não precisa de anos. Imagina que você é o arrimo de família e você morre. E tá tudo na sua física. O que acontece com a sua conta corrente? Bloqueia. E aí você tem que pagar cartório para poder... Você entra quase que num ciclo infinito de cachorro abanando cachorro abanando o rabo abanando o cachorro. Porque você precisa de dinheiro para poder pagar os impostos, para pagar o inventário, para poder ter o dinheiro para poder continuar vivendo. Só que você precisa continuar vivendo antes de ser liberado. E você não tem isso para ser liberado, você não tem o dinheiro para liberar, você entra num ciclo infinito que machuca muito. Quando você pensa a holding e você morre, mesmo você sendo 100% detentor, o CNPJ continua vivo. O bloqueio da conta corrente do CNPJ não é feito imediato. Não existe esse bloqueio. Porque o bloqueio da conta corrente do CNPJ é quando o CNPJ morre. E CNPJ morre ou ele sendo baixado ou ele indo para falência. Então, é uma coisa completamente diferente de quando é você na pessoa física. E uma outra coisa. Faz sentido para que volume de patrimônio? Tem uma métrica? Olha, a métrica
Eu não te diria, porque isso é uma coisa que eu bato muito, que eu defendo muito, que depende muito do que você gostaria de definir. Faz sentido eu ter só tendo uma casa? Eu tenho a minha casa, eu tenho um carro. Faz sentido eu entrar num planejamento patrimonial? Não. Mas faz sentido eu entrar num planejamento sucessório? Faz. Por exemplo, você só tem a casa e você só tem um carro e você tem a sua conta corrente. Ah, o que eu posso fazer de diferente? Tem um instituto que é o seguro de vida. O seguro de vida serve para quê? O seguro de vida, ele te facilita quando você morre. Eu não preciso do inventário, basta a certidão de óbito e você recebe o dinheiro. Esse dinheiro serve, por exemplo, para liberar todo o processo do cartório, do inventário, se você conseguir fazer, por exemplo, o seu inventário via cartório e não judicial, que você não tinha antes. O seguro de vida é um instrumento e um instituto do planejamento sucessório que ninguém pondera como instituto, ou que ninguém pondera no caso do planejamento sucessório. Quando faz sentido eu ter o planejamento patrimonial? Aí eu te diria que faz sentido quando você tem um patrimônio significativo. E o que é um patrimônio significativo? Ou um conglomerado empresarial significativo. Significativo é mais do que a sua casa e mais do que um carro. Se você tem mais do que uma casa e mais do que um carro, já faz sentido você fazer o seu planejamento patrimonial. Ah, eu nem tenho casa, nem tenho carro, mas eu tenho 2 empresas, ou eu tenho uma empresa só a padaria, já faz sentido você fazer o planejamento patrimonial. Porque no Brasil, vide a reforma tributária, a gente tem surpresa a cada mês, a surpresa a cada ano. Então, você ter o seu patrimônio segregado da sua atividade empresarial já é um planejamento patrimonial inteligente. E a previdência privada concorre com o seguro de vida? Essa é uma coisa que as pessoas perguntam, eu explico, mas quando fazer quando fazer o seguro de vida ou quando fazer a previdência? Eu costumo dizer que eles são aglutinadores, não excludentes entre si. Na minha opinião, se você está fazendo um planejamento de previdência, você pode fazer um planejamento de seguro. O planejamento de previdência, você ensina para sua comunidade, ele traz muito mais efeito econômico, ele tem benefícios e rendimentos muito melhores do que um seguro. Só que o seguro de vida, ele é imediato. Então, você faz um seguro baixo conjuntamente com um planejamento de previdência. O PGBL e o VGBL não entram em inventário. Isso é um outro benefício que poucas pessoas falam. Você tem, sim, custos para a entrada, né? A gente tem até agora o IOF acima de 600 mil. Mas, ainda assim, quando você tem um PGBL ou um VGBL, e isso vai de encontro com a sua necessidade pós-falecimento, porque a sua família vai receber o PGBL ou o VGBL sem precisar passar pelo inventário, do mesmo jeito que o seguro. E são 2 dinheiros que vão ter, vamos colocar assim, destinos diferentes. Você fez o seguro de vida para quê? Você fez o seguro de vida para dar tranquilidade no efeito imediato da sua morte. Você fez a previdência para trazer tranquilidade a longo prazo para sua família. Por isso que, para mim, eles não são excludentes, nem concorrentes entre si. Para mim, são dinheiros diferentes. Eu posso fazer um dinheiro e uma previdência diferente. E aí, do jeito que você falou, seria um seguro de vida pequeno para um efeito imediato e uma previdência maior para um volume de dinheiro maior. Exatamente. Existe, inclusive, seguro de vida hoje, institutos de seguro de vida, que, inclusive, ele te traz um rendimento e, se você quiser resgatar no meio do caminho, você consegue resgatar corrigido. Então, você ficou 5 anos colocando dinheiro e aí, se você precisar, você resgata. Isso é um formato, inclusive, patrimonial de você colocar o dinheiro de uma forma inteligente, que se faz sentido ou não para você. Mas ter o seguro de vida, na minha opinião, por menor que ele seja, ele traz um efeito imediato de tranquilidade para sua família. Tranquilidade, né? E lembrando que tudo isso é muita informação, é muito complexo, mas tem uma novidade. Fernanda gravou um curso de sucessão de patrimônio, sucessão patrimonial, organização patrimonial, dentro da comunidade Mira. Então, se você é assinante da comunidade Mira, você tem acesso, é só você ir lá na aba de cursos. E se você não é assinante, entre para a comunidade, o link com desconto está aqui embaixo. Desconto de aniversário, desconto especial, maior desconto desse ano, para você entrar e ter todos os outros cursos, mais de 20 cursos, inclusive o curso com a Fernanda de planejamento sucessório e patrimonial. Mas eu queria também perguntar para a Renata, tudo que está acontecendo aí da reforma tributária
tá uma loucura, né? Tá tudo ainda muito incipiente, ainda não se tem ideia de muita coisa. Como é que tá isso? Então, o que a gente já deveria estar sabendo e ainda não sabe são as alíquotas, né? A gente vai agora, vai acabar PIS, COFINS, ISS e ICMS, né? PIS e COFINS acabam já em dezembro de 2026, começa a CBS. Teve um estudo recente da Receita falando o quanto eles acreditam que terá que ser essa alíquota, né, para 2027. Já saiu aí que é 9,3, vai dar 9,3% aproximado. Mas a alíquota efetiva eles só vão divulgar mesmo depois das eleições, né? Só depois das eleições. Só depois das Por quê? eleições. Porque será que é impopular, alguma coisa assim? É impopular. Imposto é impopular, né? A gente tem uma discussão do ITCMD, né? Que vai aumentar, não vai aumentar. Eu vi gente falando de São Paulo, mas como ele é estadual, acaba outros estados, só São Paulo, como é que tá isso? Então, em outros estados a gente já tem... acaba misturando com o que a Fernanda está falando, né? Porque ITCMD é causa-morte de doação, é um imposto para isso, como é que tá? Então, em São Paulo, a gente ainda está com a alíquota efetiva de 4%. Mas o projeto de lei, que eu acho que vai ser... Tem 2 projetos de lei na Câmara aqui. Um é a alíquota progressiva até 4%, que eu acho que não vai passar. E ele foi apresentado depois. Ele foi apresentar... Primeiro tem um que é de 2% a 8%, que são alíquotas progressivas, que assim, esse eu já cheguei a fazer simulações, né, dos valores. Então, por exemplo, assim, ele é justo. Se você... Não significa que vai aumentar o tributo que você vai pagar. Ele vai ser escalonado. Então, por exemplo, se você está deixando um bem até R$600 mil, a tua alíquota vai diminuir. Você não vai pagar mais 4%, você vai pagar 2% de TCMD. Agora, dependendo acima de 3 milhões, acho que é 2 milhões e pouco, daí a tua alíquota vai aumentar. Daí você vai para uma alíquota de 6 e depois você vai para a alíquota de 8. Então, assim, ele vai acabar fazendo uma justiça social, tá? Se aprovado. Se aprovado. Mas assim, tá parado, ele é de 2024 e ele tá parado, não andou. Mas vai ser obrigatório que ele ande, porque parece que ano que vem isso tem que estar resolvido? Isso, porque assim, a gente tem uma lei complementar agora que ela determina que o imposto ele é necessariamente progressivo. Então, por exemplo, São Paulo, a lei de São Paulo neste instante, ela é inconstitucional. Porque a Constituição, na verdade, e a legislação complementar, ela determina que o ITCMD ele tem que ser progressivo. Então, essa lei que a gente tem hoje no Estado de São Paulo, ela é inconstitucional. Então, isso daí é até uma insegurança jurídica para todo mundo que está vivendo em sociedade. Porque amanhã ou depois, se a chance disso vir ser pode ser questionado no STF, o STF falar, não, então estava valendo a lei complementar. Porque já deveria... E a lei, na verdade, a Assembleia Legislativa de São Paulo ela foi omissa nesse aspecto, né? De não aprovar a lei. Então, assim, tem que ser aprovada, essa lei tem que andar. Andar provavelmente ainda esse ano, para que no ano que vem... E aí tem um monte de gente já fazendo doação, né? Tá batendo recorde de doação justamente para tentar se antecipar a esse imposto mais caro. Isso. A ideia eu estou vendo bastante gente, teve uma procura muito grande, né? E tem muita gente até vendendo a questão da holding, por conta disso, antecipa teu planejamento para fugir dessa alíquota. Mas tem que sentar e tem que fazer conta, tem que ver certinho, não faz as coisas correndo. Eu tive um cliente que o ano passado foi fazer correndo, sem advogado, sem sentar. Ele criou um imbróglio para ele de holding, porque a mãe foi doar patrimônio para eles, eram 4, 5 imóveis, doou direto para a holding. Criou um débito tributário, porque ela doou os imóveis direto para a holding. A holding, quando recebe isso, a pessoa jurídica, quando recebe isso direto na pessoa jurídica, sem passar pela física para integralizar, dá imposto de renda. Não então, é só o imposto de doação que você tem que pagar. A pessoa jurídica tem que pagar outros impostos, né? Então, assim, aquele negócio é o tipo da coisa que não tem receita de bolo, não dá para fazer correndo, tem que sentar e tem que estudar o que tá fazendo, porque tudo no mundo tributário repercute. Tudo, né?
Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente costuma brincar, assim, que o planejamento patrimonial e o mesmo planejamento patrimonial e sucessório, se a gente não usar o Excel, ele vai dar errado. Se você fizer só na emoção, não vai dar bom. Porque se você não fizer uma conta de quanto de imposto você vai pagar diante do cenário que foi criado versus o que você tem hoje, e se você tem esse dinheiro para arcar com esses tributos, você criou um outro problema. Porque você não conseguiu organizar como você deveria e você ainda vai deixar um passivo tributário que talvez todo o seu patrimônio vai responder. Então, no final, você criou para você mesmo uma dívida que não existia. Então, hoje a preocupação é fazer essa doação correndo traz que benefício diante de não doar? Talvez é melhor não doar. Não é que a gente está falando que não é para fazer a doação, mas talvez é melhor não doar e entender como que você pode doar. Porque a gente teve um caso de um cliente que, nessa história de 8%, 4% é inconstitucional, não é inconstitucional, que ele mudou a sede do CNPJ dele para um estado que já a alíquota era menor. Porque a gente tinha, como era estadual, cada estado tinha a sua alíquota. E Minas Gerais era 3%. E esse cliente, ele teve um problema sério, porque ele não mudou a própria residência. Ele criou a holding no estado de Minas Gerais, mas ele continuou, como o imóvel dele era bem de família a gente não coloca na holding, porque ele é um bem de família, ele está protegido pelas dívidas, porque ele é o bem onde você mora. Só que, se você vai fazer um planejamento, você precisa fazer muito meticulosamente, porque quando a Receita, o Fisco, o Estado, né, as autoridades tributárias, elas olham o todo. Aonde que ele mora? Ele continua morando em São Paulo e ele criou uma holding em Belo Horizonte. Acho que era Belo Horizonte, se eu não estou enganada. O que aconteceu? Não só São Paulo cobrou, como que ele pagou em Minas Gerais e falou, problema seu, agora você se resolve com São Paulo. E ele ficou com 2 impostos para pagar. E ele fez isso, obviamente, porque ele queria correr, ele fez isso no primeiro semestre, ele queria correr e agora tem um problema que ele tem que se defender. Tributariamente. Não tem muita defesa, né? Ele pode pedir restituição aonde ele pagou, né? Indevidamente, porque um só é competente para tributar. Então, onde ele pagou indevidamente, ele poderia pedir restituição. Mas, por exemplo, daí teria que ver se ele não tem nada em Minas Gerais para ele poder pedir restituição, porque se ele tiver algum patrimônio lá, ele vai pagar nos 2 lugares. Então, por isso que precisa desse planejamento. E vocês duas, advogadas, existe uma série de coisas que a pessoa não consegue fazer sozinha, né? Precisa do advogado para poder entrar com o processo, assim como existem coisas que o contador é que pode fazer. Obrigatoriamente precisa da figura do contador para fazer. O que precisa de um advogado, o que precisa de um contador, o que dá para fazer sozinho? Essa é uma pergunta muito boa e esclarecedora para dizer que eles também não são profissionais excludentes entre si, eles são aglutinantes entre si. Porque o que o contador faz, o advogado não faz, e o que o advogado faz, o contador não faz. O que efetivamente cada um faz? O contador vai cuidar da sua empresa. Você vai criar uma holding, você vai precisar de um contador para cuidar dela dali para frente. Agora, o contrato... Ele assina como contador responsável. Exatamente, né? Para ele poder fazer levantamento de impostos, para ele poder fazer o levantamento de tudo que precisa ser feito. Esse é o papel do contador. Mas, para fins do planejamento patrimonial, como que a doação vai ser feita? Um instrumento de doação. Quem vai figurar no quadro societário? Quais são as melhores cláusulas para fins de planejamento sucessório para constar no contrato social? Isso o contador não tem essa competência. Então, o advogado ele serve para olhar os instrumentos, para te dizer assim, vamos por esse caminho, desenhou o modelo e vamos executar os instrumentos. E o contador, ele serve para manter esses instrumentos vivos e para manter esse planejamento de forma correta e recorrente, porque é ele que vai ver quais são os impostos, é ele que vai poder gerar guia, é ele que vai poder dizer, olha, precisa fazer uma declaração disso, uma declaração daquilo. Então, contador e advogado, eles andam juntos. Eles não são, apesar de um dar pitaco no outro, isso é uma coisa que é invariável. E esses pitacos, quando eles são, vamos dizer assim, construtivos, eles são sempre válidos, mas eles não são excludentes e eles não são colidentes, porque por mais que os pitacos eles aconteçam, é um pisando
na competência do outro e fica cada um no seu canto. Mas o advogado ele serve para formalizar esses instrumentos da forma mais segura. Porque não adianta nada você ter um contador, e isso serve para planejamento tributário também. Não adianta nada você ter um contador que fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar nesse regime tributário, a gente vai fazer esse perfil de atividade operacional que não vai ter problema. Aí vem a autoridade tributária e te pergunta, tá errado nisso, tá errado naquilo, tá errado naquilo outro, você sofre um auto de infração. O contador vai falar, então, tá aqui a documentação, leva para o seu advogado, que não teve ideia do que foi feito. Vale a pena você fazer um planejamento tributário com o contador? Não. Porque quem vai te defender precisa saber o que foi feito, o racional que foi feito. Se o que foi feito tinha parâmetro para poder ser feito a do base jeito legal, né? Um erro, assim, que é comum, que a gente vê no dia a dia, que é simples, é fácil. Por exemplo, quando a empresa, o empresário está começando, ele opta pelo simples. Tem determinadas atividades que são vedadas no simples. Holding patrimonial é uma delas, não pode. E a gente pega umas aberrações aí que estão no simples. E assim, o risco que ele está criando para você nessa brincadeira é muito grande, porque amanhã ou depois, tudo bem, passou, ela registrou e passou. Vai que passe ela ali. Mas assim, se cair isso numa fiscalização, ele pode glosar os últimos 5 anos e cobrar como se você tivesse no lucro presumido, ou arbitrar com multa e juros. Então, ao invés de ele resolver a tua vida, ele criou um passivo. E a reforma tributária, ela vai melhorar, vai piorar, vai bagunçar tudo isso? Então, com a reforma tributária aqui, a gente tem vários aspectos aqui que são, assim, tem que dissecar e vai mexer com muito mais do que a gente gostaria que mexesse, eu acho. Primeiro, assim, com a reforma tributária, hoje o que a gente tem é pessoa física não é contribuinte de nenhum outro imposto. Ela paga imposto de renda quando ela vende imóvel. Já é muito, né? E já não deveria pagar nada além disso, né? Já é muita coisa. Já tem um imposto que ele não é um imposto gostoso de se pagar, porque a carga tributária dele na pessoa física já é bem alta. Só que agora, com a reforma tributária, se essa pessoa tem patrimônio, se ela vive de aluguel, por exemplo, se ela tem mais que 3 imóveis locados, por exemplo, de locação, e esses imóveis somados dão mais do que a receita anual dela é mais do que R$240 mil, ela obrigatoriamente vai ser contribuinte do IBS e da CBS, tá? Em janeiro de 2027, ela vai pagar só a CBS com uma alíquota de 9,30. Só que em 2033, ela vai pagar o IBS cheio também. Então, essa alíquota vai para 20%, ela é reduzida em 70% na locação, né, na receita de aluguel. Né? Então, assim, mas assim, a alíquota cheia é 28%, reduzida em 70%. Então, assim, não é uma coisa... É ruim, porque vai aumentar a tua carga tributária, mas ela também não é tão ruim assim para você sair fazendo uma holding, por exemplo. Talvez o custo da holding, como ela é uma empresa, você tem que pagar o contador todo mês, tem os impostos, tem tudo isso. O custo da holding talvez não justifique, porque ele pode ser maior do que esse imposto a mais que vai se pagar, né? Então. E, tipo, ninguém fala. Quando todo mundo sai para vender a holding e enfiar a goela abaixo das pessoas, não é que eu sou contra, não, muito pelo contrário, viu? Eu sou muito a favor, mas eu acho que tem que ser planejado e a pessoa tem que sentar e fazer cálculo. Ela precisa entender, porque, assim, quando você cria uma holding, como é uma empresa, você tem que entregar obrigações acessórias, teu contador, você precisa de um contador bom, porque você vai ter que apurar todo mês. Você vai ter que pagar a tributação daquilo. Se não tiver tributo a pagar, tem que declarar também. Você tem que cumprir as obrigações acessórias. Você tem um monte de obrigação para cumprir, fora o que você cuida da tua pessoa física. Então, assim, não é abriu e largou. Não dá para fazer isso. Então, a gente tem essa história aqui na pessoa física, que vai aumentar, e daí não é só isso. Por exemplo, se essa pessoa física tem 2 imóveis, mas a receita dela de locação no ano supera R$280 mil, dá 20% acima dos 240. Ela automaticamente também é contribuinte obrigatória.
essa pessoa vai ter que ter vai ter que abrir um CNPJ técnico, que a gente chama. Ela não tem empresa, mas ela vai ter que emitir nota fiscal do imóvel, da locação, né? Então, assim, tem uns complicantes aí que... Isso com 2 imóveis. Não, a receita acima de 280 mil. Tem que ser a regra básica. São mais que 3 imóveis com receita acima de 240 mil reais. E essa outra de mais 20%? Por exemplo, no ano que ela faz no ano corrente, vai em 2027, a receita do aluguel dela ela tem 2 imóveis locados, mas supera 20% dos 240, vai dar 288 mil reais. Ela automaticamente vira contribuinte. Também. Mas, Renato, a gente está em cima do prazo que as pessoas têm, as empresas têm para decidir se elas vão continuar no Simples ou não, porque com a reforma tem o tal do crédito, até por conta do split payment, que aí o split payment vai já cobrar no pagamento os impostos, e a ideia é que já seja no ano que vem, e não seria um problema tão grande para quem está pagando o imposto, né, o empresário, porque ele vai ter direito a créditos nessa cadeia para que o imposto não seja cobrado em cadeia, mas para que ele tenha esse direito a esse crédito, ele também tem que receber esse crédito, e aí o Simples Nacional não geraria crédito. Como é que está esse imbróglio todo? Tá, vamos... Por partes, né? Primeira coisa, agora, o Simples, o empresário que está no Simples, ele tem que fazer a opção para janeiro de 2027, não é mais em janeiro. Como é clássico, todo ano, quando você tem de 1º de janeiro até 30 de janeiro, você pode optar ou não pela sistemática de recolhimento simplificado, pelo Simples. Este ano, não. Este ano, para 2027, para valer essa opção em 2027, você tem que optar entre 1º a 30 de setembro. Você vai ter que fazer a opção. E agora, você tem o regime clássico do Simples e você tem o regime híbrido. O que é o regime híbrido na reforma? Você continua recolhendo os principais tributos dentro do Simples, mas você pode optar por recolher o IBS e a CBS por fora, no regime regular. Para quem que isso interessa? Tem que fazer conta, mas assim, para quem que isso daqui interessa? Para quem tem cliente pessoa jurídica, para quem tem muito cliente pessoa jurídica que precisa do crédito, que toma crédito, tá? Então, assim, a alíquota, muito provavelmente essas pessoas, o teu cliente, se ele tiver que optar entre você no Simples, que não dá crédito, e um concorrente seu que dá crédito, ele vai optar pelo teu concorrente que dá crédito, tá? Por quê? Porque aí você pode usar esse crédito para pagar menos imposto. Quem é do lucro presumido, quem é do lucro real. As minhas empresas, por exemplo, são de lucro presumido, porque eu não posso ser simples, holding não pode ser simples, tem um monte de coisa que não pode ser simples. Então, eu preferencialmente vou tomar serviço de quem é do regime híbrido, porque aí eu vou poder usar desses créditos. E isso, quem escolher, quem é do Simples Nacional, o Simples Nacional é qualquer tamanho de empresa, tirando o MEI, né? Mas que Fernanda fala que MEI não é empresa, né? Tirando o MEI, é tipo tributário. É só um tipo de tributário, não é empresa. Então, uma empresa, ela vai estar ou no Simples Nacional ou lucro real e presumido. Essa galera que está no Simples e optar pelo regime híbrido, eles vão pagar mais imposto do que quem ficar só no Simples normal que existe hoje? Então, aparentemente eles vão pagar sim, na entrada, porque assim, nessa opção, se ele optar por pagar o IBS e a CBS no regime regular, ele vai pagar a CBS com alíquota de 9,30 e o IBS nos primeiros anos, ele é uma alíquota de 0,1, que vai ser ali em 2027. Então, você vai aumentar a sua carga tributária em 10,3%, fora o que você já recolhe ali no Simples, né? Você vai pagar esses 10,3% por fora. Só que eu vou pagar, só que o meu cliente, ele vai poder a hora que ele tomar o meu serviço, ele vai poder se creditar desta alíquota de IBS e CBS. Então, quando ele for fazer a apuração dele vai ser
o crédito que ele já pagou nessa operação de entrada, menos a saída. Então, a alíquota efetiva dele vai ser muito menor do que se ele comprar do meu concorrente que não está que tá no Simples regular. Ele vai poder tomar crédito, mas dentro do limite do Simples. Então, por exemplo, se dentro do limite do Simples eu tenho 1% de CBS e 1% de IBS, ele vai poder tomar só 2% do crédito. E aí, naturalmente, os empresários vão escolher serviços de quem está no regime híbrido. E aí, quem tiver nesse regime híbrido aí, também vai querer cobrar mais caro, né? Porque vai pagar mais imposto. Vai repassar isso. Vai repassar o custo para o consumidor final. Nessa história, assim, alguém vai pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta é o consumidor final. Porque vai estar embutido no preço. Você vai ter que passar, porque assim, num primeiro momento, a carga tributária de todo mundo vai aumentar. Porque você não está pagando. Aquilo, você vai ter que ter um desembolso efetivo. Quem está ali no Simples, se ele optar por recolher 9,30 a mais por ano, 9,30, no primeiro ano é 10,30, até aumentar efetivamente a alíquota. Ele já recolhe a tributação dele do Simples, mais esses 10,30. Então, a carga tributária, o desembolso efetivo dele nesse primeiro momento é maior. Ele vai ter que repassar isso daqui no preço que ele cobra dos clientes, porque senão... Daí é outra coisa que você falou que aqui vale a pena fazer um parênteses. Com o split pay, como é que funciona hoje? Eu tenho um mês para rodar no meu faturamento para eu conseguir corrigir meus preços. Porque assim, o que acontece? Se meu preço está errado, se está descasado do meu custo, eu consigo fazer parcelamento, eu consigo atrasar tributo um mês, eu consigo pegar... assim, o corriqueiro que eu pego no dia a dia dos meus clientes, o crédito, você atrasar tributo é mais barato do que você ir no banco e pegar empréstimo. Tá? Então, assim, o que acontece no dia a dia do empresário? Ele acaba atrasando os impostos. Não é que ele não declara, ele declara, só que ele fica devendo. Ele atrasa e fala, o mês que vem eu acerto esse valor e recupero isso. Agora... Porque normalmente a correção é só da Selic, né? Do CDI. E quando você vai no banco, é ali o dobro do CDI, o triplo do CDI, o quádruplo, o quíntuplo do CDI, e acaba sendo mais barato. Mesmo a multa. Eu tive um colega no mestrado que ele falou que no Brasil se sonegava imposto, só que isso começou a dar cadeia. Aí os grandes empresários pararam de sonegar e passaram a declarar e não pagar. E aí, assim, ele não está sonegando. Ele disse que deve, ele só não pagou. Aí é o que o governo corre atrás do devedor quanto mais, né? Porque ele deve, ele diz que deve, ele só não paga. Porque é mais barato, porque aí espera um refis, um refinanciamento, empurra com a barriga. E o split payment, ele quer também pegar essa galera, né? Vai. O governo quer acabar com isso. Na hora, não tem como não pagar o imposto, né? Porque você já vai pagar na fonte. Só que aí jogou um problema de caixa para o empresário, né? Porque antes, no Simples, por exemplo, você paga ali no dia 20 do mês que vem. Então você poderia ficar, sei lá, do primeiro dia do mês até o dia 20 do mês que vem, 50 dias até efetivamente ter que pagar, e agora vai ser no ato do pagamento. Vai mudar muito e eu acho que vai quebrar muita empresa. Muitas empresas vão quebrar por conta do split payment. Não porque o split payment seja ruim, mas é que a maioria dos empresários não tem organização financeira e não sabe nem se o seu negócio dá lucro ou não. E aí vai apertar o caixa e muita empresa que já está rodando ali ou no vermelho ou muito próximo disso vai ser o suficiente para quebrar. Tem um adendo, Mira, que é assim, tem muita empresa que vai quebrar além disso porque a questão contratual ela está mal desenhada. Existe uma cláusula padrão de contratos que diz assim, tributos. Cada um arca com o seu. O que quer dizer com cada um arca com o seu quando eu estou te dando crédito? Esse crédito é meu ou seu? Boa pergunta. Uma coisa que que poucas pessoas falam para o empresário na questão contratual, como ela vai ser importante nas renegociações relacionadas a preço. Não apenas o preço em si,
mas as consequências do preço que você está colocando e da questão das reformas tributárias. Por quê? Eu falo reformas tributárias porque nós temos ainda uma série de atos governamentais e legislativos que precisam sair até que efetivamente a reforma esteja sedimentada. Nesse período, se você colocar que cada um arca com o seu, quer dizer o quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E nem está escrito em lugar nenhum. E não está escrito em lugar nenhum. Então, o redesenhar a negociação de preço, desenhar quanto você vai pagar, se eu vou ficar no simples, se eu vou ficar com crédito, o que eu vou fazer com esse crédito, como é que eu posso precificar esse crédito? Eu coloco no contrato, eu tenho que colocar no contrato que eu estou te dando crédito. Em razão disso, por exemplo, você vai me dar algum tipo de benefício. Aquelas coisas de rolagem, sabe? De fornecedores muito grandes, que demoravam 30, 90 dias para te pagar. Isso vai continuar? Vai depender do que você for negociar. Porque se você está dando crédito para ele, você criou uma barganha que você não tinha antes. Se você olhar pelo lado positivo, né? Eu sou um pequeno fornecedor para um grande. Esse grande tem todo interesse no meu crédito. Bom, se ele tem interesse no meu crédito, eu tenho alguma margem, eu tenho algum tipo de, vamos colocar assim, ativo para negociar com ele, para ele melhorar o fluxo de pagamento para mim. Então, é uma coisa que vale a pena sentar. E até você fez a pergunta do que é um contador e o que é um advogado. O contador e o advogado têm que trabalhar juntos, porque o contador olha isso, mas ele não olha contratual quais são os efeitos e os reflexos disso. E o advogado tributarista, ele olha se o planejamento que o contador fez, ele está dentro de uma legalidade ou de uma normalidade que se sustente no longo prazo. Porque se você faz um planejamento que não se sustenta, isso vira um passivo gigante. E o empresário brasileiro adora não pagar o imposto, gastar com o próprio patrimônio, não guardar esse dinheiro e se resolver lá na frente. Esse se resolver lá na frente não vai existir mais. Eu acho que o governo vai passar a arrecadar muito mais, né? O que vai até ajudar, porque ano que vem a gente tem aí um problema orçamentário muito grande, né? O orçamento ele vai ficar muito estrangulado com o aumento das despesas obrigatórias, elas vão tomar, a gente vai ter, em teoria, teria o shutdown, de repente o split payment até resolve isso, dá um fôlego para o governo, só que eu acho que vai quebrar principalmente empresas de varejo, porque normalmente o varejo tem uma margem muito pequena, já trabalha ali no limite, considerando esse capital de giro, né? Que é o capital que ele está girando para fazer crescer, sabendo que ele vai pagar o imposto, mas dependendo do regime tributário, o imposto é trimestral, né? Então, às vezes você ganha 3 meses aí para poder pagar, empresas do lucro real, lucro presumido, muitos impostos são trimestrais, então você tem 3 meses para pagar. Com split payment, isso acaba. O pagamento todo é imediato e a necessidade de capital de giro é maior. Agora, num negócio que tem margem muito pequena, talvez seja o suficiente para esse negócio fechar as portas e quebrar. O que, de certa maneira, pode não ser tão ruim, porque provavelmente essa empresa não deveria estar funcionando, porque ela já devia estar mal das pernas. Né? E a gente vai descobrir isso quando o split payment for implementado. Todo mundo que está nadando pelado, quando a água baixar, vai aparecer. Né? Não, isso é uma coisa interessante de você falar, que eu ia falar. É normal a gente ter cliente que chega para a gente para falar assim, olha, eu tenho patrimônio. Eu tenho um ótimo patrimônio. Eu tenho 2 casas, uma casa na praia, eu tenho aqui 4 carros. Vamos criar uma holding? Eu tenho aqui minha empresa operacional. Aí eu falo assim, deixa eu olhar um pouco da sua empresa operacional. E ele é mais ou menos isso. Ele não paga os impostos no dia, ele faz aquela rolagem e ele fez um planejamento patrimonial, um planejamento tributário que é fiasca. Assim, aquele clássico, ele tem uma no simples para fins de funcionário e uma no lucro real para atividade operacional. A do simples presta o serviço e empresta a todos os funcionários. Ele tem um caso clássico que quando cair, explode. E aí, ele não paga os impostos, então ele está devedor. Ele tem CNH negativa, a empresa está com CNH negativa. CND negativa. Eu posso fazer doação? Não. Tem um problema. Então, ele não estar com a casa em dia na operacional reflete no planejamento patrimonial.
Por isso que é muito mais complexo, né? Por isso que não existe um desenho, você fala assim, uma receita de bolo. Ele é elegível, ele tinha 3 casas, ele tem carro. É elegível ter a holding? É elegível ele fazer mas ele tem uma operacional tão bagunçada que já contaminou o patrimônio dele e ele nem sabe. Esse que é o pior. Porque o empresário brasileiro tem, às vezes, um sonho, assim, de que vai vir um refis que ele vai resolver a vida dele. Mas aí o refis vem, ele às vezes não paga todas as parcelas e aí ele fica rodando, né? Mas ele aí não é o empresário brasileiro, é o brasileiro de uma maneira geral, porque o brasileiro fica no SPC, espera dar 5 anos para o nome limpar, e aí acha que vai sempre cair do céu, vai ganhar na loteria e vai se resolver. E aí, então, assim, o planejamento patrimonial e sucessório, ele é para todo mundo que tem empresa? Na teoria, sim, mas eu tenho que olhar a sua empresa, por isso que a gente precisa fazer um diagnóstico. O diagnóstico, ele é extremamente importante, porque sem o diagnóstico eu não consigo te dizer se o que você está imaginando é factível. E, além de factível, vai chamar mais atenção, porque, gente, fazer planejamento patrimonial chama atenção do fisco, chama a atenção da autoridade tributária, porque você está mexendo no seu patrimônio. Se você está tudo bem, se a sua empresa está boa, não vai ter problema. Agora, você já está no limite. Seu telhado é extremamente fino, frágil. E aí você vai fazer o planejamento, eu não recomendo. Eu já tive uns 3 clientes que eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, vamos olhar para a parte sucessória, vai lá contratar um seguro de vida, vai lá contratar uma previdência privada, vamos fazer um testamento, organizar o que pode ser feito e vamos tentar salvar parte do seu patrimônio aqui de outra forma, que não seja via doação. Porque se a gente fizer isso agora, do que você tem atrás de você, a gente vai chamar a atenção do fisco. É esvaziamento patrimonial, né? Você está esvaziando aquilo, você sabe que vai estourar. Você está esvaziando para o fisco não pegar. Porque assim, você já sabe... E aí o fisco sabe que isso é crime, né? Vai em cima. Não vale mais, porque assim, o que a Fê estava falando é importante. Porque assim, se não sai a CND e você vai puxar, já tem um débito inscrito, todas as doações que você está fazendo daí para frente com esse débito inscrito, para o fisco ela não vale. Por lei, você tem um artigo no CTN que fala que ela não vale. Então, ela assim, é nula. Ela é nula. Então, por Pagou imposto, fez... Não valeu de nada. E esse custo para fazer esse planejamento sucessório, patrimonial e tudo, por tudo que a gente falou, é complexo, né? Depende, né? Eu tive um professor no mestrado que ele dizia que se você responde com depende, você pode ser economista. Eu sei que depende porque essa confusão patrimonial, você pode ter milhares de bens, empresa ou não empresa, ou só. Mas só para a galera ter uma ideia, como você falou, quem tem vários imóveis, de repente pode pensar, mas quanto custa contratar um advogado para pensar, fazer esse tipo de planejamento? Só um adendo. Ordem de grandeza, assim. Só um adendo. A gente, na faculdade de Direito, a primeira coisa que a gente aprende é que 2 mais 2 nunca é só 4. Ela pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6 e pode ser o quanto você quiser. Essa é a primeira premissa que você aprende na faculdade de Direito. Brincadeira. O que encarece, eu acho que eu vou começar pelo o que encarece. Quanto mais sofisticada a sua vida, mais caro ele fica, que ele pode ser um percentual. Então, por exemplo, que eu falei do diagnóstico. Eu não vou poder olhar para fazer um planejamento patrimonial se você só para você, se você tem uma atividade operacional forte. Então, ela pode ser um percentual em cima do todo o patrimônio que você tem, porque a quantidade de trabalho que eu vou ter para poder dizer se você pode fazer, se você não pode fazer, o que você pode fazer, vai valer a pena. Mas a gente pode, por exemplo, segregar. Quanto custa um inventário? Um inventário ele custa numa média de 10 a 15 mil. Isso é um inventário bem feito, com propósitos e com a certeza de que aquilo que você estruturou está fazendo sentido. Agora, um planejamento patrimonial robusto pode chegar a 500 mil, 1 milhão, dependendo da pessoa. Mas quer dizer que todos vão ser assim? Não, pode ter planejamento patrimonial de 30, 40, 50 mil, dependendo da quantidade de trabalho que a gente vai ter. Faz sentido eu cobrar a mesma coisa para alguém que tem um imóvel de 1 milhão e uma pessoa que tem 10 imóveis de 100 mil? Não. Apesar dos imóveis valerem 1 milhão na conta,
A quantidade de atos que eu tenho que fazer para esse único imóvel de 1 milhão é diferente da quantidade de coisas que eu tenho que fazer para 10 imóveis. Então, ele é mais caro para quanto mais coisa eu tenho que fazer. Então, primeiro a pessoa vende os 10 imóveis de 100 mil, compra o de 1 milhão, e aí sim ela vai melhorar. Vai ficar mais barato, né? Vai melhorar. Mesmo porque não paga imposto de renda quando você vende para comprar outro imóvel, exato, né? Dentro Então, de 5 anos, exatamente. ainda fica mais fácil isso, mas tudo depende, né? Tudo vai depender do tamanho. O tamanho do trabalho é que ele vai te dizer quão caro o planejamento ele é. Eu vou fazer um diagnóstico, mas é um diagnóstico simples em que um instrumento de testamento, ele vai resolver o que eu queria, né? E a revisão, por exemplo, da apólice de seguro, para ter certeza que o que você queria da sua apólice de seguro, ela tá ali, é o suficiente. Isso não pode ser comparado a eu olhar a sua operação para saber se você tem telhado de vidro, se o que você criou ao longo dos últimos 5 anos, o planejamento que o seu contador fez da sua operacional te permite fazer essa doação. Não pode ser comparável a isso. Por isso que o grau de sofisticação e por isso que a dificuldade de você dizer assim, planejamento patrimonial e sucessório, ele é caro? Em premissa, ele é porque você precisa olhar muita coisa, mas não necessariamente ele vai ser todas as vezes. E tudo isso que a Fernanda falou é muito importante. Lembrando que tem um curso aqui na comunidade Mira. Se você não é assinante, assine o link, tá com desconto de aniversário aqui embaixo. Mas, Renata, a gente falou do ITCMD e você já tinha me falado que tem uma outra mudança que não é só a alíquota. Tá todo mundo preocupado com a alíquota que vai aumentar o imposto. E as pessoas vão acabar pagando mais imposto, mesmo que a alíquota não aumente, que é o valor do imóvel. Explica para o público como é que é isso. Porque assim, com a reforma tributária, hoje em dia, como é que é? Se eu tenho um imóvel e ele está no meu imposto de renda, ele vale... O valor de mercado dele são 5 milhões, se eu fosse vender. Mas, por exemplo, no meu imposto de renda, ele está defasado, ele está 100 mil reais. Então, por lei, não é nada fraudulento, nada disso. Por lei, a lei do ITCMD que a gente tem hoje, por exemplo, em São Paulo, ela me permite fazer pelo valor histórico. Então, se eu quiser fazer a doação desse imóvel, eu posso fazer a doação dele pelos 100 mil reais que ele está declarado no meu imposto de renda. Com a reforma tributária, não. Ele vai ter esse imóvel, ele vai ter que ser avaliado. Essa doação que eu vou fazer, ela vai ter que ser a valor de mercado. Então, eu vou ter que fazer um laudo de quanto que ele vale, ou o valor que ele está sendo negociado no mercado, para fins de doação de ITCMD. Então, assim, uma coisa é eu aplicar uma alíquota de 4% sobre 100 mil reais, e outra é eu aplicar uma alíquota de 4% ou de 8% sobre 5 milhões. Que é o valor de mercado. Então, assim, o principal da reforma tributária é essa obrigatoriedade do valor de mercado. E isso serve para todo tipo de bem, não só imóvel. Para todo tipo de bem. Outra coisa, até que a Fernanda depois pode explicar até melhor que eu. Hoje em dia, por exemplo, quando eu faço doação de cotas sociais, eu pego o valor do PL e dou as cotas sobre isso daqui. Ainda coloco um usufruto aqui em cima e pago um pouquinho de TCMD. Com a reforma, não. Com a reforma, eu vou ter que ter laudo, eu vou ter que ter o valuation da empresa, o quanto ela efetivamente vale. Eu vou ter que saber o quanto ela vale para conseguir doar essas cotas. Pelo valor que vale, pagando imposto sobre o valor que vale e não sobre o capital social da empresa e não sobre o valor do imóvel que está no imposto de renda, porque o imposto de renda você não pode ficar corrigindo o valor do imóvel, a não ser que você faça reforma, aquelas questões permitidas, mas você não pode corrigir ao longo dos anos o valor do imóvel. Então, no imposto de renda, ele tem um valor baixo. E aí, até esse ano, a legislação ainda permite que você consiga doar o imóvel nesse valor baixo. A partir do ano que vem, vai ser valor de mercado por conta do imposto. Vai ser cobrado um imposto muito maior, mesmo se a alíquota permanecesse igual, né? Porque o valor do imóvel, do bem, no caso, é que vai ser muito maior, que vai ser valor de mercado, né? E eu acho que isso daqui vai desencadear uma reforma ainda também na questão do imposto de renda para permitir a atualização. Porque, assim, na reforma, tem uma coisa que na legislação toda que traz, que eles vão criar agora uma identidade, um RG do imóvel, que chama CIB, tá? Então, todos os imóveis que estão em centros urbanos, por exemplo, que estão nas capitais, eles já têm que ter esse CIB. E o valor esse CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro.
O teu imóvel, que hoje em dia a gente tem aquele código de contribuinte, por exemplo, aqui em São Paulo, ele vai ter esse CIB, e aqui em São Paulo, por exemplo, quando a gente quer saber qual é o valor que vai ser, eu quero integralizar esse imóvel, então eu quero saber qual é o valor do ITBI que vai incidir sobre esse imóvel. Eu vou no site da prefeitura, pego o código de contribuinte e consulto qual que é o valor venal de referência que eles consideram. Eu vou ter essa sistemática agora nacional. Então, eu vou ter um cadastro imobiliário brasileiro que vai ter um número. Eu vou entrar no site da Receita, ele vai chamar Sinter. E lá vai estar o valor venal do meu imóvel. O valor que seria, em teoria, próximo do valor de mercado. Isso. E daí, por exemplo, assim, se você discorda do valor que a Receita está atribuindo ao meu imóvel, eu posso discutir isso daqui, mas vai ser via processo administrativo e eu tenho que ter laudo. Tem que pagar um perito para fazer um laudo, avaliação. Vai ter custo. É um custo que não existe hoje. Hoje, para você, por isso que muitas pessoas estão correndo, porque hoje eu não preciso ter laudo para justificar nada. Laudo tem custo, e não é um custo de R$1.000. Tem laudo... Principalmente porque não é fácil achar um perito para fazer isso. Para fazer isso, então... Devidamente legalizado, habilitado para fazer isso. Isso é uma das outras razões pelas quais as pessoas, algumas estão correndo para fazer, mas a doação destrambelhada vai trazer esse problema, porque se você doou um imóvel e depois tem algum questionamento que esse imóvel você arrastou para valor histórico, mas na verdade o valor de mercado era muito maior, você tem uma defasagem de imposto que talvez não valesse a pena você fazer essa doação naquele momento, nem daquela forma, né? Então, a questão do timing aqui, ela está sendo muito, vamos dizer assim, dita e levada ao senso de urgência, não necessariamente de forma errada. É realmente algo a ser feito esse ano, é um timing muito importante, porque dependendo do valor, você tem dinheiro hoje para pagar todos os impostos, amanhã você não vai ter esse dinheiro para pagar todos os impostos. A gente tem um caso no escritório de uma operação que são imóveis rurais, mas assim, o imóvel rural, porque ele está numa área de proteção ambiental e tal, ele tem um valor de mercado a zero. Só que ele tem um valor de referência altíssimo. O valor dele, ele não tem valor de mercado. Ele não tem, porque ele está numa área de proteção ambiental permanente. Então, eu não tenho como desenvolver alguma coisa ali. Então, qual é o conflito? A que preço que a gente passa? Porque o valor de referência dele é alto. Ele é um valor. Ele é um valor, porque é uma área enorme. Então, ele tem um valor de referência para fins de prefeitura. Mas para fins de mercado, ele vale zero. Quando vale a pena? Vale a pena eu esperar, talvez, a reforma vir e eu fazer a doação já com valor de mercado? Talvez. É algo que a gente está estudando para saber quando que a gente vai fazer essa passagem. Então, isso é uma outra coisa que você tem que ficar ligado. Porque, às vezes, seu imóvel, vamos dizer assim, tem uma depreciação de mercado que a depreciação da prefeitura ainda não existiu. E a outra coisa que na reforma está mudando é assim, por exemplo, a gente falou da locação. E outra que vai ter regra especial é na compra e venda de imóvel. Então, por exemplo, se em menos de 5 anos eu vender mais que 2 imóveis, eu vou virar contribuinte da CBS e do IBS. Porque assim, o que eles querem pegar? Eles querem pegar quem vive ganhando dinheiro na compra e venda, na locação. Então, essas pessoas eles estão querendo pegar com a reforma para tributar. Então, por exemplo... Tipo quem arremata imóvel no leilão que nem eu, né? E vende os imóveis. Que é na especulação, que eles estão querendo, no ganho especulativo, né? Que é o que eles estão querendo fechar o cerco para essa pessoa pagar a carga tributária sobre isso. Então, hoje em dia, você tem a questão da... Mas já tem um imposto de renda sobre... Mas você vai pagar IBS e CBS. Além do imposto de renda sobre o lucro da operação, 15%, né? Normalmente é 15%, né? Até 4 milhões. Mas além disso também IBS e CBS. Só que daí vai ser, a alíquota é reduzida, a alíquota de imóvel para CBS e IBS ela é reduzida de 50%, né? E você toma crédito, e você vai ter Então, por exemplo, assim, esse imóvel que você adquiriu ele por R$500 mil, ele vai entrar, esse valor de R$500 mil, você vai computar ele
quando você for fazer, como você faz o ganho de capital? Quando você vai apurar, o valor que você de entrada versus menos o valor de saída e você tributa só a diferença, vai ser mais ou menos isso no IBS e na CBS, só que a alíquota é uma alíquota reduzida de 50% que você faz, e você, por exemplo, o quanto ela entrou menos a saída, você toma crédito também. Então, você vai tomar crédito de TBI, tem outros custos que você consegue tomar crédito ali para reduzir o valor que você vai efetivamente pagar. Que você vai reduzir o valor que vai pagar a pessoa física. Vai pagar menos imposto. Pessoa física ou jurídica. Pessoa física ou jurídica, tanto faz. Né? A pessoa física é quando ela for contribuinte obrigatório, senão não vai ter. Ah, sim, porque de repente ela é contribuinte, aí ela consegue usar o crédito, poder tomar esse crédito e usar. Isso. Isso é um bololô, isso é um imbróglio, meu Deus do céu. Ainda tem muita coisa para acontecer, porque a impressão que eu tenho é que não está claro nada para ninguém, nem o fisco, nem os governos estaduais, federal, ninguém. Isso ainda não está redondo, não está arrumado para ninguém, pra né? Ninguém, não. E a reforma é até 2033, mas eu acho que até lá vai ter que jogar para 2035, porque ainda precisa de muita lei complementar, de muita coisa, muitas leis estaduais para... É um efeito cascata, porque existem muitas leis federais, estaduais e municipais que não necessariamente estão acontecendo ao mesmo tempo e não necessariamente elas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, essas incongruências estaduais, municipais versus federais, ela vai acontecer. Então, você vai ter que sempre ter uma preocupação para saber se você está infringindo alguma coisa, enquanto ela não estiver totalmente sedimentada, se você não está infringindo uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, para ter certeza que você não está caindo em alguma outra problemática. Mas a culpa é sempre do contribuinte, né? Ele tem que se defender. Os políticos fazem as leis, as coisas assim, tudo de ponta cabeça, tudo errado, tudo uma bagunça, e o culpado é o contribuinte que não pagou uma coisa que ninguém sabe como é que paga. Quanto é que como é que paga, e o contribuinte que está errado. E é uma coisa que é muito maluca mesmo, porque assim, filosofando aqui um pouco, existe uma presunção de que ninguém pode alegar desconhecimento de lei no Brasil. Existe uma presunção. Ninguém consegue entender a lei. Mas ninguém fala. Quando a lei é ininteligível ou quando a lei está pela metade, eu não posso alegar que a lei está pela metade. A lei acaba indo pro STF decidir. Aí o coitado do cidadão, ele tem que saber que a lei, que se nem o STF sabe, tem que julgar para bater o martelo de como é que funciona. É uma loucura. É o que, assim, é uma expressão que eu acho muito feia, mas é uma expressão que ela é bem condizente com a realidade. É um manicômio jurídico, um manicômio tributário. Porque é completamente incoerente. Completamente incoerente. É isso, queria agradecer e perguntar como é que o público faz para encontrar vocês nas redes sociais, Instagram, YouTube. O pessoal do direito não pode ficar fazendo propaganda, né? Não. Então, rede social é uma coisa um tanto quanto restrita. Mas tem algum contato, rede social, alguma coisa? A gente tem o escritório, a rede social, o Instagram do escritório, que é o LTS, e também tem as minhas redes sociais também. Que é @ Fernanda _Leite _Oliveira, que qualquer um pode... O editor vai botar aí os créditos, e aí consegue falar com vocês se quiser. É um imbróglio, é um mundo muito à parte, muito peculiar, mas lembrando que tem lá na comunidade Mira um curso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Renata. Foi um prazer. E venham mais vezes. Obrigada. E para você que assistiu, compartilha com todo mundo. Se acrescentou alguma coisa na sua vida, deixa o seu like também. Ficou com dúvida? Bota aqui nos comentários que eu estou sempre respondendo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.